Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Falo tanto bom dia, Michelle, é pra acordar logo. E aí, como que você está? Como é que está sendo? Como é que foi a sua semana, né? Agora melhorou aqui. Para uns, domingo é o último dia da semana, para outros é o primeiro dia da semana. Mas para mim eu entendo que seja o dia do desfrute, o dia do descanso, o dia de aproveitar todas as energias que você alimentou durante toda a semana. Então, no domingo é dia de você desfrutar do momento das pessoas, com as pessoas, né? Desfrutar de tudo aquilo que Deus ele preparou para você. E isso é maravilhoso. E é claro que a gente pode aproveitar e desfrutar e mesmo assim continuar falando com o Senhor, né? Continuar ali meditando na palavra dele. E é por isso que nós estamos aqui 65 dias, agora falta só 300, né? De longe nós já viemos, todos os dias nós temos estado aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E, nossa, eu posso dizer, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem trago, assim, experiências maravilhosas e edificantes, né? Esse ano de 2022 será um ano, assim, está sendo, já começou, na verdade, está sendo um ano de vitória, um ano assim de mudanças, um ano de transição, onde a Michelle, que era uma menina que se achava assim, muito menina, menina dos olhos de Deus, menina não sei o que, era muito menina, se transformando em uma mulher que viveu algumas coisas e tá tirando as experiências, os aprendizados de tudo isso. Uma mulher de 30 anos que sabe exatamente o que precisa fazer para o reino de Deus, né? Então, a todo momento, Deus ele tem trabalhado no meu coração, eu tenho ficado assim sensível à voz dele, e isso é muito edificante. E hoje eu quero falar com vocês sobre justamente esse assunto, sobre a liderança do Espírito Santo na sua vida, né? Ontem foi um momento assim onde eu já estava mentalizando a respeito disso durante a manhã, e aí eu comecei a ouvir aqui um pastor e ele falava do Espírito Santo assim de uma forma que era tão compreensível para mim. Eu comecei a pensar e mentalizar sobre isso. Eu fui assistindo um vídeo sobre vídeo e aí depois eu fui mergulhar aqui na palavra e eu, nossa, é exatamente isso que eu preciso, é exatamente isso que eu quero e é sobre isso que eu vou ensinar, é sobre isso que eu vou falar, porque tudo aquilo que eu aprendo eu tenho que ensinar para poder minha cabeça não ficar cheia de informações, né? Antes eu tinha, deixa eu ver, desde 2018, que foi um processo de mudança de mentalidade, onde eu comecei a estudar mais. E aí toda vez que eu estudava e eu ficava com o meu cérebro carregado, cheio de informações, e eu não conseguia às vezes produzir, não conseguia fazer muita coisa, porque tava tudo ali preso na minha cabeça, e às vezes eu não sabia o que fazer com essa informação, na verdade. E aí, no final do ano passado, eu conheci um outro mentor que ele disse que tudo aquilo que a gente aprende, nós temos que transbordar, temos que ensinar outras pessoas, para que isso venha a se tornar prática na nossa vida e que a informação ela não fique presa, ela vá, né? Ela vá para as outras pessoas, porque quando nós ensinamos outras pessoas, significa que a gente aprendeu em dobro. Então, aquilo que antes ficava acumulado aqui no meu cérebro, agora eu consigo liberar. Então, por isso, todos os dias eu estou buscando aprender algo novo, principalmente relacionado ao reino de Deus, mas também em relação a negócios, em relação a relacionamentos, em relação à gestão das emoções, de mentalidade. Então, todo dia eu busco ali aprender algo novo à luz da palavra de Deus, e é sobre isso que nós estamos aqui nesse desafio, né? Não é só pra, Michelle, tu tá pregando toda manhã, não sei o quê. Eu falei, não é isso que eu tô fazendo. Eu tô compartilhando aquilo que Deus ele tá falando no meu coração, aquilo que queima o meu coração, aquilo que no caso no dia anterior, né, eu tenho mentalizado, eu tenho meditado e disse assim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? O que eu posso aprender de novo? E aí, seja assistindo uma live, seja lendo um livro, seja lendo a palavra, seja uma conversa com alguém, eu vou tirando ali aprendizados e isso vai mudando a minha mentalidade, né?
Eu já falei aqui pra você que existe dois tipos de mentalidade. Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. É um dos livros aqui, Mindset, não sei se você tá conseguindo ver daí. E nesse livro ele ensina justamente sobre isso, que esse tipo de mentalidade tem em todas as pessoas na face da Terra, né? Ou ela tem uma mente fixa, assim, de aquilo que aconteceu na vida dela é pronto, acabou, é algo absoluto, que ela não consegue transformar em nada, ela não consegue progredir, ela aprendeu aquilo ali na infância e replica na vida dela durante a vida adulta, e ela não consegue chegar num nível mais alto, né, de um sucesso, daquilo que ela acredita ser sucesso, e tem a mentalidade de crescimento, onde toda a situação que acontece com você, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, você vai tirando lições, e isso te deixa uma pessoa melhor, isso te torna uma pessoa melhor. A própria palavra de Deus diz que nós temos que buscar a renovação da mente e do coração, e eu entendo que isso não é só uma vez, não é só um dia que você orar, Senhor, renova a minha mente e o meu coração, e você aprende algo novo. Não, tem que ser todos os dias, de você buscar essa renovação, de você buscar que o Espírito Santo de Deus ele venha renovar a aliança com você, o Espírito dele em você, porque isso faz com que a nossa mente e o nosso coração estejam voltados para ele. Ultimamente a minha oração tem sido essa, né? Eu renovo a minha identidade, eu renovo a minha aliança, eu renovo o teu Espírito em mim, meu Deus, para que todo dia realmente você possa viver algo novo. Porque existem momentos que a gente está tão acostumado a fazer as mesmas coisas todos os dias que a gente acaba se tornando um religioso, mesmo não estando mesmo não sendo a religiosidade da igreja, né? Mas a gente acaba se tornando um religioso por fazer a mesma coisa todos os dias, né? Então eu tenho buscado essa mudança, né? E ontem, assim, foi um dia muito, muito significativo para mim nesse sentido de aprender, assim, a respeito de deixar o Espírito Santo comandar a minha vida, comandar os meus pensamentos, me direcionar o caminho, o passo que eu tenho que dar. E isso é muito assim gratificante poder saber disso, saber que existe isso, saber que ele está realmente interessado em fazer isso. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, coloca aqui um comentário, o que você está achando desse desafio, se você está acompanhando desde o começo, ou se você é novo, se você foi edificado de alguma forma com esse vídeo, se inscreve aqui, deixa o seu like aqui, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para entregar para outras pessoas. Quem sabe alguém próximo de você esteja precisando também dessa informação, quem sabe alguém que talvez nem eu e nem você conhecemos, mas pelo fato de você ter deixado o seu like, outra pessoa vai ser alcançada ali como sugestão para assistir esse vídeo, tá bom? Então faça a sua parte aí, que Deus ele vai fazer a dele e eu vou fazer a minha. Amém? Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 7. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um uma habilidade para fazer. Para o bem de todos, Deus dá a cada um uma nova prova. Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Só até aqui. E ontem eu fiquei lendo e relendo e lendo várias traduções desse versículo, e depois o Espírito Santo ele foi falando para mim o que realmente ele tratava, o que realmente ele significava, né? E o que foi que eu entendi, né? Que existem realmente muitas religiões, existem muitas pessoas, muitos corpos, muitos espíritos, muitas pessoas espalhadas na face da terra, né? E cada um Deus usa de maneira diferente. A forma como ele pode me usar pode ser diferente da forma como ele vai te usar. Só que às vezes a gente olha algumas pessoas e a gente quer ter essa mesma experiência que ela tem. Por exemplo, você já deve ter visto ou participado de alguma campanha e ver algum pastor orando assim de forma
grandiosa e muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo libertas, muitas pessoas ali na hora que o pregador chega e na hora que sai as palavras dele ali, os espíritos eles começam a se manifestar, a cura começa a se manifestar naquele lugar e as pessoas começam a receber bênçãos e bênçãos de Deus. Não sei se você já viu isso, mas é muito comum quando há um pastor de fora assim que tem esse dom de cura, esse dom de fazer milagres, né? Ele ir lá e tudo isso acontecer, uma manifestação do poder de Deus, uma manifestação do Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz que isso é necessário para que algumas pessoas elas venham crer realmente em Deus, porque existem pessoas que creem em Jesus, né? Somente pelo ouvir a palavra, né? Somente quando a gente está ali evangelizando, mas existem outras pessoas que só creem em Deus através do milagre, através da manifestação física ali do Espírito Santo de Deus. E quando algumas pessoas olham isso, e isso já aconteceu comigo também, nossa, por que eu não tenho isso? Por que eu também não posso fazer isso que o pastor faz e as coisas acontecerem dessa forma com as pessoas? Eu já perguntei muito isso, né? Já me senti muito assim. E ontem que me veio essa resposta, né? Que Deus ele vai usar cada um conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. E ele vai dar dons diferentes para cada pessoa, para que o corpo de Cristo, ou seja, todas as outras pessoas possam ser abençoadas, possam ser transformadas, possam ser edificadas ali pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos. E à medida que você recebe ali o Espírito Santo de Deus, e eu também tenho o entendimento de que você recebe o Espírito Santo de Deus não é quando você está falando em línguas, porque na verdade falar em línguas é somente um dom do Espírito, mas a partir do momento em que você se conecta com Deus, quando você aceita o Senhor Jesus no seu coração e começa a ter tem uma decisão de mudança de vida, o Espírito Santo ele já vai fazer parte de você. Paulo fala lá em Romanos que se você vive no Espírito, você também deve andar no Espírito. Ou se você anda no Espírito, você deve também viver no Espírito. Ou seja, você não precisa, não é somente você dizer que serve a Deus ou dizer que você é diferenciado, mas você por ser cristão, mas você realmente precisa viver com o Espírito Santo de Deus todos os dias da sua vida. Sabe aqueles momentos em que você quer fazer alguma coisa e aí vem uma voz na sua cabeça dizendo assim, olha, não vai por aí. Não, pega a direita, pega a esquerda, não pega esse ônibus. Não trilha esse caminho. Faz uma ligação, faz isso, faz aquilo. Esses pequenos comandos que vêm assim dentro do nosso ser, é o Espírito Santo de Deus nos orientando, nos guiando. E à medida que nós vamos obedecer nesses pequenos comandos, ele vai se manifestando de forma maior e grandiosa na nossa vida. Só que às vezes a gente fica duvidando, né, se realmente isso é a voz de Deus ou não é. Isso é totalmente normal e isso acaba acontecendo porque você não se sente assim totalmente seguro se aquilo dali que você é para fazer realmente é da vontade de Deus. E eu pensando a respeito disso ontem, eu cheguei à conclusão que a gente só pode saber se aquela ação, aquele desejo que tá no nosso coração é de Deus realmente se nós testarmos isso. Mas eu entendo também que o diabo ele não vai colocar desejo no nosso coração que seja para edificar o reino de Deus. Ele não vai fazer isso. Ele não vai dizer assim, você tem que começar a dar essa oferta, ou você vai evangelizar aquela pessoa, ou você dá isso para aquela pessoa, ou você fala isso para essa pessoa. Ele não vai fazer nada que seja para edificar a igreja. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quando nós lemos aqui no versículo 7, né, para o bem de todos, que Deus ele dá a cada um a prova da presença do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele se manifesta ali na sua vida, através da sua vida, não é só para a sua edificação, mas é para a edificação de todos. Né? Em algumas traduções está dizendo para que ele se torne útil, para que seja útil. Então, ou em outra tradução está dizendo para que todos sejam beneficiados, né? Para que todos venham ser ali edificados. Então é por isso que o Espírito Santo de Deus se manifesta através da sua vida.
Ele não é assim, uma pessoa egoísta que quer dar somente a você, mas ele quer que através da sua vida, da minha vida, outras pessoas possam ser abençoadas, possam ser transformadas. E isso tem que ser notório no nosso dia a dia, isso tem que ser notório na nossa vida. Só que a gente só consegue realmente ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo quando nós somos fiéis no pouco, quando nós ouvimos, sabe, um comando que seja pouco, que não exige muito de nós. E aí, à medida que nós vamos ouvindo, nós vamos obedecendo aquele comando, e aí vai aumentando o nível, vai aumentando, sabe, o comando, a ordem que o Espírito vai te dando. E depois chega em um momento em que ele vai te usar de maneira assim grandiosa, como esses outros pastores são usados, né? Que as pessoas dizem assim, o pastor tem um dom de revelação, então é melhor ficar aqui e não sei o que, mas as pessoas elas gostam de ver isso, né? Eu acho interessante isso. E muitas pessoas querem que tem um pregador ali que tá fazendo revelação, e aí a pessoa, eu quero que ele fale alguma coisa pra mim também. A pessoa fica aí esperando isso, mas não precisa alguém de fora falar algo pra você. O Espírito Santo ele tá ali para liderar a sua vida. Se você permitir que isso aconteça, ele tá ali, sabe, para te dar os comandos necessários, seja no seu negócio, seja na realização dos seus sonhos, seja em relação à sua família, seja em relação ao seu casamento, seja em relação ao seu ministério, em relação a todas as áreas da sua vida. Se você permitir, ele vai tomar a liderança da sua vida. Ele vai te dizer, olha, segue por esse caminho que é melhor. Olha, vem por aqui que é melhor. Quando Jesus, ele estava aqui na terra, né? Ele disse assim, olha, é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha. E ele vai viver com vocês, no meio de vocês. Então hoje nós temos esse privilégio, né? Nós temos esse livre acesso. Antes da vinda de Jesus, para que as pessoas pudessem sentir a presença de Deus, para que as pessoas pudessem se conectar com Deus, tinha todo um processo, todo um ritual, né, religioso, onde tinha que sacrificar um animal, aí tinha que chegar lá perto do sacerdote, o sacerdote é que falava com Deus e transmitia ali a mensagem para as pessoas. Então era muito distante, né? E as pessoas ficavam assim, sabe, às vezes muito perdida ali no caminho, às vezes deixando de fazer porque no caso, tinha que ir até o templo, então elas tinham que se deslocar de uma grande distância para poder ir ao templo adorar o Senhor. Só que hoje nós não precisamos mais disso. Hoje mesmo no seu quarto você pode fechar a porta e adorar o Senhor lá. Só que às vezes a gente quer só pedir, sabe? Pedir. Oh, Deus me abençoa, oh, Deus me dá isso, oh, Deus me dá aquilo, oh, Deus me perdoa, oh, Deus faz isso, oh, Deus faz aquilo. Mas o nosso coração acaba não sendo grato a tudo que ele tem feito, um momento de adoração. Testa tirar um momento de 15 minutos, no mínimo ali, só para adorar a Deus, só para glorificar o nome dele. À medida que você vai glorificando, à medida que você vai exaltando, à medida que você vai se entregando, ele vai manifestando o poder dele na sua vida. E foi para isso que o Espírito Santo de Deus veio, para nos guiar, para nos orientar, mas só que a nossa natureza, né, aquilo que nós temos dentro de nós, não quer aceitar. Isso é natural, mas só que a gente não pode viver no natural, a gente tem que viver sempre no sobrenatural de Deus, tem que se tornar que o Espírito Santo esteja presente nas nossas vidas. Paulo fala que lá em Gálatas, né, que o nosso espírito milita contra a nossa carne. E o Espírito Santo de Deus, ele não pode habitar em você quando você dá preferência para a carne, quando você alimenta mais a carne. E o que é alimentar a carne? É fazer aquilo que ela quer. Sabe, quando o Espírito de Deus te chama para fazer algo e você não faz, quando você prefere guardar a mágoa no seu rancor, no seu coração, por achar que outra pessoa não merece ser perdoada, não merece a sua companhia, não merece isso. E você merece? Merece o que Deus fez lá na cruz por nós? Às vezes a gente fica olhando para o outro, né, apontando o dedo, mas não tiramos a trava do nosso olho. E não tem como o Espírito Santo de Deus agir. Michele, mas por que tu tá falando sobre o Espírito Santo? Porque nós só podemos realmente aprender a governar a nós mesmos com a presença do Espírito Santo. Nós só conseguimos mesmo ter total domínio do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, com o auxílio do Espírito Santo.
Porque nós precisamos dessa condução, precisamos de ele dizer assim pra gente, olha, vai por aqui, faz isso, ora por pessoa tal, manifesta, faz isso daqui. Então, se a gente não tiver essa sensibilidade de ouvir, porque ele tá ali todo o tempo, ele tá ali falando todo momento. Só que às vezes a gente não tá sensível à voz dele, a gente não tá sensível ao toque dele, sabe? Teve alguns momentos assim em que eu ficava na igreja e aí eu orava assim e eu via muita gente assim falando em línguas, orando, chorando, e aí eu não conseguia sentir a mesma coisa que eles estavam sentindo. Eu ficava assim, só orando uma oração de palavras repetidas, sabe? E em casa eu não tinha o costume antes de buscar. E era só, tipo assim, eu tava uma religiosa mesmo, literal, de acordar de manhã, fazer uma oração, aí de noite antes de dormir, fazer outra oração, ler a palavra ali e tudo mais. Mas só que eu não tinha um relacionamento. E olha que eu sou da igreja há muito tempo. Talvez eu tivesse esse relacionamento um pouco antes, que eu tava um pouco mais sensível quando a gente entra, né? Mas depois o tempo vai passando e a gente fica deixando com que as coisas do mundo ela fica ocupando a nossa mente, o nosso coração. E quando você tem esse relacionamento, sabe? Quando você se propõe a buscar, quando você se propõe a adorar, quando você se propõe a acordar de madrugada e poder falar com o Espírito de Deus. Diz que a madrugada é o melhor horário para orar porque a concorrência é menor, né? Tem poucas pessoas fazendo isso. Mas quando você... Na verdade, eu entendo que o horário de madrugada seja quando nós sacrificamos o nosso tempo para se entregar para Deus. Quando nós abrimos mão do nosso sono, sabe? De um sacrifício nosso, de algo que o nosso corpo deseja, que é dormir, que é, sabe? Ficar ali deitado e sem fazer nada. Quando a gente abre mão disso e para orar com Deus, para falar com Ele, para conversar com Ele, não só uma oração de repetição ou só uma oração de intercessão, mas uma oração de adoração. Sabe, de você tirar um momento ali do seu dia, da sua vida, para poder adorar a Deus, para poder glorificar o nome do Senhor Jesus. Tudo isso vai te aproximando de Deus. Vai te aproximando do Espírito Santo e ele vai te dando orientações, vai trazendo paz de espírito no seu coração e aquilo que parecia, sabe, ser um grande problema se torna assim, não, tudo bem, eu cuido disso. Não, tudo bem, você pode descansar, eu vou resolver isso. É muito interessante quando o Espírito Santo, quando a gente permite que o Espírito Santo tome o controle, tome a liderança da nossa vida. Mas é uma questão de escolha. Todo mundo pode viver isso, todo mundo pode ter acesso a isso. Se você mergulhar na palavra de Deus e estudar ela, entender o que está escrito por trás disso, né? Entender a conexão que o Espírito Santo faz através com a nossa vida, né? Aquilo que ele quer edificar na nossa vida, você vai crescer muito mais e vai poder permitir que o Espírito Santo vai, sabe, tratando você. E às vezes existem momentos que a gente fica chorando, sem saber exatamente o porquê, mas é o Espírito Santo, sabe, lavando a nossa alma. E quando você tem o dom de falar em línguas, né, você vai se comunicando com o Espírito de Deus, o seu Espírito vai se comunicando com o Espírito de Deus e vai transformando ali em algo para a sua edificação. Mas também não é só sobre você. Ele se manifesta em você para que outras pessoas possam ser abençoadas, para que outras pessoas possam ser transformadas. Nós precisamos parar de ter uma vida egoísta, de achar que só a gente vai para o céu, de querer que só a gente... se eu sou salvo, então tá tudo certo. Não, não é sobre isso. Sabe, a gente realmente precisa despertar para alcançar outras pessoas, seja por meio de células, seja por meio das redes sociais, seja por meio do nosso trabalho, seja por meio em qualquer lugar que nós estivermos. Nós precisamos levar a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida de outras pessoas. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, nós temos ali os frutos do Espírito, que é o amor, a paciência, que são todos os 9 frutos, né? Lá em Gálatas 5:19 está escrito todos os frutos lá. E aí, quando esses frutos vai se manifestando na sua vida, você vai se desfazendo ali dos frutos da carne, e os frutos do Espírito, eles vão habitando em você, vão florescendo em você. Não é fácil, mas é necessário.
Não é uma tarefa assim de dizer assim, ah, eu começo hoje, amanhã você já tá ouvindo assim a voz nítida do Espírito Santo. Não. Ontem o pastor Luciano Subirá, né, que é o que eu estava ouvindo ontem, ele falou algo muito interessante que eu fiquei mentalizando sobre isso, pensando, né, sobre isso, e ele disse assim, olha, as pessoas querem mistificar a presença do Espírito Santo. Elas querem que apareça ali um anjo para ela, elas querem ouvir assim uma voz grossa dizendo assim exatamente o que ela tem que fazer, elas querem, sabe, sentir algo totalmente sobrenatural. Só que o Espírito Santo é simples. Ele age na simplicidade. Ele age, sabe, em momentos assim que a gente nem espera, em momentos assim que é tão gostoso, é tão bom, é tão saudável que a gente quer mais, toda vez que a gente vai buscando e a gente quer mais, sabe, a sua alma anseia por mais do Espírito de Deus, e aí quando você vai ter essa conexão, o Espírito ele vai te direcionando, ele vai te mostrando, e aí você começa a perguntar, Senhor, qual é o próximo passo que eu tenho que dar? O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer para que o teu nome seja glorificado? O que eu posso fazer para que o teu nome venha a ser exaltado? E você coloca nas mãos de Deus os seus negócios e as suas decisões. Senhor, eu quero isso para o meu negócio, mas é isso que o Senhor quer também? Se não for, tira isso de mim, tira essa vontade de mim, mas se for, me dá condições e armamento para fazer. Condições para fazer. Ah, meu filho, é da minha vontade, então pega aqui para ti. Ah, não é da minha vontade, então afasta, ele vai afastando. Então, quando você se permite ser liderado pelo Espírito Santo, a sua vida ela começa a ser transformada, começa a ser mudada, mas não só para a sua edificação, mas para a edificação de todos, para a edificação do corpo ali de Cristo, que são cada um de nós temos as suas próprias habilidades, cada um de nós temos os seus próprios dons, cada um de nós temos ali maneiras diferentes de agir com o Espírito Santo de Deus, mas ele vai juntando todas essas diferenças para a edificação da igreja dele, para a edificação da noiva de Cristo, para a edificação de todas as pessoas, né? Eu e você. Então, é necessário que a gente venha permitir que ele nos lidere. É necessário que a gente venha permitir que ele habite dentro de nós e que a gente não venha entristecê-lo. Ele se entristece como uma pessoa quando nós preferimos fazer coisas erradas, pecar e deixar ele triste, deixar ele distante. As pessoas acham assim, o Espírito Santo saiu de mim, mas na verdade você que se afastou dele. Não existe assim uma pessoa que é desviada, que é afastada, que sai assim da noite pro dia assim, hoje eu não vou mais pra igreja, hoje eu não vou mais servir a Deus, hoje eu não vou mais fazer isso. Não. Se um dia ela deixa de buscar a Deus, um dia ela deixa de se conectar com Deus, um dia ela diz assim, hoje eu não vou, hoje eu vou fazer isso, sabe? E trocar os momentos eternos pelos momentos passageiros, essa constância de momentos, né, é que vai ela distanciando cada vez mais do Espírito Santo. E vai chegar uma hora que ela realmente não vai poder mais ouvir aquela vozinha que orienta a gente a dizer assim, não faz isso, não faz aquilo, sabe? É bem sutil, uma voz bem simples dentro de você. Não sei se você já teve essa experiência, mas sabe, de dizer assim, olha, não faça isso, olha, não, faz isso daqui. E às vezes você não ouve essa pequena vozinha e acaba perdendo aquilo que era para ter. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, mas eu tenho buscado realmente estar mais sensível a essa voz. Dizer assim, de ouvir ela dizer assim, olha, faz isso, e eu estou buscando fazer lá. É claro que existem momentos que a gente fica muito, nossa, Senhor, eu não vou conseguir fazer isso. Nossa, Senhor, é sério que o Senhor quer que eu faça isso? E a gente fica ali, sabe, dizendo assim, oh meu Deus, então me ajuda, me dá esse espírito de ousadia, me dá sabe, porque a gente fica preocupado com o que o outro vai dizer, a gente fica preocupado em não ser bom o suficiente, a gente fica preocupado em achar que é sobre nós, mas não é, é sobre ele. E se ele despertou esse desejo no nosso coração, é porque ele já tá lá na frente no comando, ele já nos deu a condição. Mas só que a gente fica pensando na condição antes da manifestação do poder.
Se a gente for olhar com os olhos naturais, não temos condições para nada. Só que Ele coloca no nosso coração o desejo de fazer. E se Ele ainda coloca o desejo de fazer, Ele também coloca as condições para realizar. Só que às vezes a gente não confia o suficiente, a gente não tem fé o suficiente para isso. E isso precisa ser trabalhado em nós. E só vai sendo manifestado isso, essa fé só vai crescendo, a gente só vai sendo edificado quando nós nos colocamos diante de Deus mesmo, buscamos Ele, ter essa intimidade, esse relacionamento. Sabe, não é só um horário do dia que pra você, sabe, acordar cedo e orar e falar, não, é todos os momentos, quando você tá se conectando ali com Deus, sabe, de todas as horas, ai Senhor, Tu és maravilhoso, sabe, em pensamentos você vai adorando, você vai louvando, e o teu espírito, ele vai se alimentando, e ele vai conversando com Deus e vai trazendo aquilo que você achava que nem precisava, mas ele vai suprindo a sua necessidade, ele vai dando ali pra você coisas simples, mas ele vai suprindo as suas necessidades. Porque você escolheu se conectar com ele, você escolheu ter intimidade com ele. Que nessa manhã você venha refletir sobre quem está liderando a sua vida. É você mesmo ou o Espírito Santo de Deus? Se for o Espírito Santo de Deus, é preciso que a gente abra mão de algumas coisas, que a gente abra mão do nosso eu, que a gente abra mão, sabe, da nossa vontade de negar, da nossa vontade de dizer assim, não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou perdoar, não, eu não vou fazer. A gente precisa realmente se afastar desses sentimentos e receber o Espírito de Deus, receber a palavra de Deus, receber os comandos de Deus, o comando do Espírito Santo, para que nós venhamos crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento, não para nossa edificação, mas para a edificação de todos, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Respira fundo. Nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua bondade e benignidade está presente nas nossas vidas. O que seríamos de nós se o teu Espírito não estivesse conosco, nos conduzindo, nos orientando? O que seria de nós, meu Deus, se a tua palavra não se manifestasse no nosso coração? Nós não seríamos nada, meu Deus. Por isso te agradecemos pelo teu Espírito, te agradecemos pela tua presença em nossas vidas e que o Senhor venha estar, Senhor, crescendo dentro de nós, que o teu Espírito venha estar se manifestando a cada vez mais dentro de nós, que o teu poder, meu Deus, venha estar conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que você tenha um dia excepcional, um domingo maravilhoso e que hoje o Espírito Santo possa falar com você e que você possa estar sensível à voz dele, tá bom? Um beijo no seu coração e amanhã é segunda, amanhã estaremos aqui novamente às 6h27 com uma palavra abençoada para a edificação da sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã.